Só que, como novo convertido, eu não sabia como orar. Então, muitas vezes eu chegava do meu serviço e corria para o quarto para ficar ali de joelhos, mas eu não sabia o que fazer, então eu ficava ali. Era muito bom estar ali prostrado de joelhos, por mais que não entendesse muito bem, era uma sensação muito boa, sabe? Uma sensação muito maravilhosa estar ali de joelhos e parece que quanto mais de joelhos eu ficava, mais eu sentia algo bom aqui dentro do meu ventre. Como diz a palavra em João 7:38, que diz assim: Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água vivas. E quando ia nos cultos, no lar e na igreja, eu via aqueles irmãos falando aquelas línguas estranhas e eles pareciam sentir algo diferente. Os irmãos que falavam aquela língua, eles choravam, eles adoravam a Deus com uma intensidade muito maior. E eu vendo aquilo, eu passei a desejar aquilo, sabe? Desejar aquela experiência. Eu pedia a Deus para poder sentir aquilo também, para poder receber aquilo que eles tinham. Eu queria porque queria. E eu comecei a buscar informações, né? E perguntei até para alguns irmãos, e eles me falaram: olha, jejua e começa a jejuar e a orar em prol de você falar em línguas, né? E depois de jejuar e orar por 3 semanas seguidas falando com Deus, né? Eu jejuava da meia-noite a meio-dia, tá? Porque até então eu trabalhava na época, né? Trabalhava numa empresa na época. E aí eu me lembro que após 3 semanas ali de jejum, trabalhando, jejuando e orando e falando com Deus, trabalhando, jejuando e orando e falando com Deus, eu me lembro que na quinta-feira tinha uma vigília para ir, e eu fui na vigília na quinta, sexta e no sábado, ou seja, 3 dias seguidos, né? E quando chegou ali, na última vigília ali, que foi no sábado, né? Eu me lembro como se fosse hoje, quando deu por volta de 1 da manhã, a língua começou a enrolar e a grudar no céu da boca. Era tão bom que eu não conseguia mais parar de falar. E eu dizia glória, 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 e de repente, quando me dei conta, eu estava falando em outras línguas. Caiu tanto poder, tanta unção aquele dia sobre a minha vida, que eu fiquei o resto da madrugada falando em línguas. Eu me lembro que essa igreja tinha uma galeria e eu estava lá em cima, estava sentindo uma presença tão forte de Deus que eu achava que eu ia da galeria onde eu estava, eu ia, sei lá, ser tomado e sair voando e parar lá embaixo, assim, no térreo, sabe? De tão glorioso, de tão maravilhoso que era, né? A presença ali de Deus se caiu, era algo muito bom e realmente é um revestimento que você sente que você pode fazer tudo, tudo, literalmente tudo naquele momento, quando cai, né? Até mesmo voar, né? Então foi muito impactante, realmente. E foi a noite inteira impactado. Eu não conseguia mais parar de falar. Eu fui embora falando em línguas, cheguei em casa falando em línguas. E quando fui dormir, eu ouvi pela primeira vez uma oração em línguas. Eu ouvi o Espírito orando em línguas. E eu dormi com o barulho da oração em línguas. Aquilo foi muito marcante para mim. Foi algo também que eu nunca me esqueci. E aquela noite, né, aquele restinho, né, de noite que se estendia, né? Na verdade, amanhã, né? Porque já era cedinho, aquele restinho de manhã ali, eu não dormi, eu simplesmente flutuei na cama, né? E realmente, naquele dia do batismo com o Espírito Santo, quando eu dormi, eu fui transportado para o céu, de tão maravilhoso que era, de tanta presença, de tanta coisa assim, sabe, que eu recebi do amor, da plenitude, da graça de Deus nesse dia do batismo. Foi algo muito tremendo mesmo. Muitos recebem esse revestimento de poder dado pelo Espírito Santo e simplesmente param de buscar a Deus com intensidade. Mas quando recebemos esse dom de orar em línguas, é para um propósito específico. É um revestimento espiritual para cumprir propósitos específicos de Deus. Mas esse dom
é a porta de entrada para começar a mergulhar mais fundo nas águas do Espírito. Muitos param de buscar quando alcançam a capacidade ou recebem esse dom de orar em línguas. E eu digo a você, tem muito mais e muito mais. Para ficar mais claro, vamos fazer uma analogia. Gostaria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos. Imaginasse na sua frente um rio muito lindo, muito bonito, realmente. E agora você está entrando nele. Enquanto está caminhando, você toca com a sola dos pés na água e vê que é maravilhoso e dá mais um passo e a água cobre os seus 2 pés na altura do seu calcanhar. Aí você para e decide que está confortável ali, porque acha que molhar apenas os 2 pés na altura do calcanhar já está bom e já te traz uma sensação refrescante. E todas as vezes que você vai até esse rio, você deixa a água cobrir os seus pés na altura dos seus 2 calcanhar, sente aquela refrescante sensação, fica ali por alguns minutos e simplesmente sai do rio. E assim acontece sucessivamente, durante dias, semanas e anos. Vamos até o rio e nos permitimos molhar apenas abaixo do nosso calcanhar e simplesmente saímos do rio e não avançamos. Assim é quando recebemos o dom de orar em línguas. Se compararmos com esse exemplo do rio, nós vemos que nós, ao receber o dom de orar em línguas, é como se nós molhássemos apenas abaixo do nosso calcanhar, ali, quando nós oramos em línguas, e simplesmente paramos por aí e não conseguimos, por exemplo, contemplar o restante do rio e não conseguimos ver muitas vezes, porque nos contentamos com aquela presença, aquilo que o dom de orar em línguas nos traz, né? Só que nos esquecemos de olhar o resto, que à nossa frente tem um rio enorme, um rio que não tem fundo, que é o rio aonde tem as águas do Espírito Santo. E a palavra nos diz em 1 Coríntios 12:4, diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada para cada um, para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo Espírito a fé, e a outro pelo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, se a gente analisar, quem distribui os dons é o Espírito, né? E a gente vê que existem vários dons. O rio, como eu falei, o rio é enorme, o rio não tem fundo. E é o Espírito que administra os dons, que distribui os dons. Então, eu recebi o dom do Espírito Santo. Ele que analisou a situação e viu que realmente era necessário receber esse revestimento de poder naquele momento. E para um propósito específico, que mais à frente nós vamos entender nos demais vídeos aqui da série. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo da série.